Fala galera, tudo certo? Estou de volta hoje para a gente tratar de um tema que foi decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, representando uma guinada na sua jurisprudência. Mudou completamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Que tema é esse? Joga na tela. Prerrogativa de foro nas constituições estaduais. O que o STF entendia, o que o STF passou a entender? Vem aqui comigo. Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele tinha um entendimento já tranquilo, pacificado há bastante tempo, fundamentado no artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, de que os Estados-membros, eles podem, no seu âmbito, instituir outras hipóteses de foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça que não estejam previstas na Constituição Federal. Por quê? Porque lá o artigo 125, parágrafo 1º, ele fala que a competência do TJ será disciplinada pela Constituição. Joga na tela. A competência dos tribunais de justiça será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Isso aqui é a iniciativa da lei de organização, é uma prerrogativa que está prevista para os tribunais superiores no artigo 96 da Constituição e que esse parágrafo 1º prevê expressamente para os tribunais de justiça também. E o que foi que aconteceu? Vem aqui comigo. O Supremo Tribunal Federal, ele sempre entendeu que as constituições dos estados podem prever hipóteses novas, não previstas na Constituição Federal, de foro por prerrogativa de função para as autoridades estaduais. Por quê? Porque o parágrafo 1º permitiria isso. Ele fala que a Constituição do Estado vai disciplinar a competência do TJ. Então, se a Constituição do Estado poderia disciplinar a competência do TJ, ela poderia também prever novas hipóteses de foro especial para as autoridades estaduais. Só que o Supremo não deixava isso livre para o constituinte derivado estadual. Não deixava livre. Ele falava o seguinte: primeiro, a instituição de foro por prerrogativa de função no âmbito estadual pela Constituição do Estado tem que ser razoável. Então tem que observar aí o requisito da razoabilidade. Como assim? Tem que se justificar pela natureza das atribuições do cargo. Um cargo que esteja submetido a pressões no exercício das suas atribuições. Por exemplo, procurador de Estado, defensor público. Essas hipóteses o Supremo Tribunal Federal aceitava, tá? de novas hipóteses previstas de foro especial na Constituição do Estado. E além disso, além da razoabilidade, esse foro por prerrogativa de função previsto na Constituição do Estado, ele tinha que ser compatível do ponto de vista material com as normas da Constituição Federal. E era justamente por isso que o Supremo Tribunal Federal nunca admitiu foro por prerrogativa de função previsto na Constituição do Estado para delegados de polícia. Por quê? Porque se a Constituição do Estado previsse um foro especial para delegado, para que ele fosse julgado originariamente no Tribunal de Justiça, o que ela estaria fazendo na prática? Ela estaria retirando o delegado de polícia do âmbito de atuação do promotor de justiça ao qual ele está vinculado no exercício de suas atribuições, né? O delegado de polícia, ele exerce suas atribuições de uma forma instrumental para as atribuições do Ministério Público. Tá? Então, se você tira, e além disso a polícia se submete à fiscalização do MP. Então, se você tira o delegado do juiz lá de primeira instância, você está tirando ele também da atuação do próprio promotor ao qual ele está submetido no exercício de suas funções, logo seria incompatível com a Constituição Federal. Então, o STF não admitia foro por prerrogativa de função estadual para delegado de polícia. Não admitia. E o que foi que aconteceu agora? O que foi que o STF decidiu? O STF mudou completamente seu entendimento. Ele falou o seguinte: olha, todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função, sejam elas envolvendo autoridades federais, estaduais ou municipais, já estão previstas na Constituição Federal. Então, Constituição de Estado não pode prever nenhuma outra hipótese de foro especial. Então, vejam, quando a Constituição fala no artigo 96 que compete ao TJ julgar juízes, julgar membros do Ministério Público, e também quando fala no artigo 29 que compete ao TJ julgar o prefeito,
A Constituição Federal já está prevendo quais são as autoridades estaduais e municipais que têm foro especial no TJ. Então, a Constituição do Estado não poderia criar mais nenhuma hipótese. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente nessa ADI. Joga na tela. A ADI 2553 foi julgada no dia 15 de maio de 2019. Não saiu nenhum acórdão ainda, não está disponível para a gente consultar. Mas lá, o Supremo decidiu justamente isso. A Constituição Federal já prevê todas as hipóteses de prerrogativa de foro admitidas no nosso ordenamento jurídico, inclusive nos âmbitos dos estados e dos municípios. Logo, não podem as constituições estaduais criar outras hipóteses de foro especial. Então vejam só, pessoal. A Constituição do Estado não pode mais criar nenhuma hipótese de foro por prerrogativa de função. Tá? Agora, naturalmente que para fins de prova, vocês vão ter que ir lá estudar a Constituição do Estado, né, onde você está fazendo a prova, para saber se tem alguma hipótese de foro por prerrogativa de função. Tá? Porque a prova pode cobrar. Mas esse é o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. E aí é interessante que vai perder o sentido aquela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que acho que é a súmula 45, que fala que o foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente em Constituição Estadual não prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri. Né? Por quê? Porque hoje não é mais permitido, não é mais admitido foro especial que decorra exclusivamente da Constituição do Estado. Tá? Essa foi a dica de hoje, espero que tenha sido útil. Até a próxima!